Não foi em vão você ter chegado até esse vídeo. Eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para você, uma palavra de vida, de paz, de esperança. Palavra essa que se encontra em Provérbios 27, a qual diz assim a palavra do Senhor: Não presumas no dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Aqui é uma palavra bem clara, a qual Deus fala sobre o dia de amanhã, que nós não devemos contar com o dia de amanhã, para nós aproveitar as oportunidades que nós temos hoje. Deus colocou uma grande oportunidade na tua mão, aproveita essa oportunidade, junte os seus recursos, persevera no que você está fazendo hoje, venha viver cada dia com prioridade, com cautela, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Junte os seus recursos, a palavra do Senhor vai dizer que o amanhã ele pertence a Deus. Nós vemos quando José, lá em Gênesis, ele teve aquele sonho da parte do Senhor Jesus, ele viu as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. Nós vemos que haveria 7 anos de muita abundância no Egito, depois 7 anos de muita fome. Então Deus deu essa visão a José, e José avisou o rei, e eles guardaram recursos durante 7 anos, guardaram, juntaram as comidas, os alimentos, para que o povo não padecesse fome nos 7 anos seguintes, que viria de grande seca. Então nós vemos que nós não podemos contar com o dia de amanhã, porque nós não sabemos qual a crise que virá pelo mundo. Então o Senhor nos trata através dessa palavra a guardar os recursos, a perseverar no hoje, a aproveitar o hoje, a viver o hoje. Isso em todas as áreas, não só na área financeira, mas em todas as áreas da nossa vida. Nós, tanto na casa do Senhor, tanto na igreja, em todas as áreas nós devemos contar com o hoje. Aí nós vemos aqui o verso número 2, louve-te o estranho, e não a tua boca o estrangeiro, e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Ou seja, a palavra do Senhor vai dizer para nós irá, mas para nós não pecar. Exaltado é o nome do Senhor. Cruel é o furor e a impetuosa é a ira, mas quem parará perante a inveja? Que fala a respeito da inveja também, a qual a inveja é pior do que o furor e do que a ira. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto, ou seja, nós devemos repreender aquelas pessoas a qual nós estamos adiante, porque melhor é a repreensão, e quando nós sermos repreendidos, é melhor nós ser repreendido do que aquele amor encoberto, ao qual não é expresso, não é expressado. Então, melhor é a repreensão. Aleluia. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Então nós vemos que a pessoa que vive uma vida de muitas dificuldades, ele entende, aleluia, que aquilo ali é um favor que vem do Senhor. Mas quando a alma está farta, as pessoas já têm de tudo, ela gosta do favo de mel, ela não valoriza as oportunidades, não valoriza as pessoas que Deus o coloca diante delas. Então nós sabemos que a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Então, se você está comendo um ovinho, se você está comendo um arroz, um feijão, se você não tem a sua alma farta, você se alegra com aquilo ali, porque todo amargo vai ser doce para você, porque você sabe ser fiel no pouco e sabe também ser fiel no muito. Qual a ave que vagueia longe do seu ninho? Tal é o homem que vagueia longe do seu lugar. Aquelas pessoas, aquele homem, aquela mulher que sabe onde é o lugar dela, que sabe onde Deus o colocou, mas ele começa a vaguear para longe do seu lugar, começa a almejar outras coisas e não respeita o tempo do Senhor Jesus, e esse sofre grandes danos sobre a sua vida, porque não sabe estar no seu lugar. O óleo e o perfume alegram o coração, assim a doença do amigo com um conselho cordial. Quando nós nos preocupamos com a doença do próximo, quando nós nos preocupamos e amamos o nosso próximo, nós damos um conselho cordial, nós não o acusamos, dizendo que aquela condição a qual a pessoa está é por conta do pecado, é por conta dos seus erros, por conta do que ele semeou ou plantou. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, cada pessoa
tem o seu momento. A palavra do Senhor vai dizer que é um tempo de plantar, um tempo de colher, há um tempo de abraçar, um tempo de se deter de abraçar, há um tempo de chorar, um tempo de sorrir, né? Como há um tempo de doença, também há um tempo de cura, um tempo de saúde. Exaltado é o nome do Senhor. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entre na casa de teu irmão no dia da adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Então nós sabemos que no dia da adversidade, quando nós estivermos passando um momento difícil, nós não devemos ir na casa do nosso próximo para pedir algo, para nos ajudar, porque melhor é o irmão perto do que ele longe, porque quando você colocar as suas necessidades diante dessa pessoa, ele vai falar que você só vai ali quando precisa de ajuda. Então é melhor você ir numa casa onde tem luto, onde tem uma adversidade, do que você ir numa casa no dia de festa, porque vai saber que você só procura aquele lugar quando tem festa, quando tem alegria. Mas bom é você estar na casa do teu próximo, do teu irmão, aleluia, quando as coisas não estiverem bem para ele e estiverem boas para você. Porque quando estiver má para você e você for pedir ajuda, você vai afastar o teu irmão de você. Exaltado é o nome do Senhor. Você sabe, o filho meu, e alegra o meu coração para que tenha alguma coisa que responder àquele que o desprezar. Ou seja, quando alguém nos desprezar, nós tenhamos alguma coisa boa para responder a essa pessoa. A palavra diz que quando nós suportamos a adversidade, quando nós respondemos com compreensão, mesmo quando aquela pessoa não nos responder como nós queríamos, nós vai amontoar um monte de brasa na cabeça dessa pessoa. E quando assim nós vamos ajudar, mesmo quando essa pessoa se levanta contra nós, nós vamos acumular um monte de brasa na cabeça dela. E ela vai entender que por si própria ela está errada. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. O avisado vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofre a pena. Ou seja, o avisado ele vê o caminho ruim, ele é avisado e ele se desvia desse caminho. Mas aquele que é simples fala, não tem nada a ver, eu vou passar por este caminho. Aí por ser simples, ele vai e sofre as consequências de passar por este caminho. A palavra do Senhor vai dizer que muitos são os caminhos dos homens, mas são caminhos de morte. Então nós sabemos que há caminhos bons e há caminho ruim. E o avisado, ele se desvia do caminho. Mas o simples, ele passa e sofre a pena. O Senhor Jesus, ele tem nos avisado de muitos caminhos errados. E muitas das vezes nós temos que ouvir a voz do Senhor e se desviar desses caminhos. Não ser simples nessas horas, a ponto de passar e sofrer a pena. Há caminhos que são perigosos. Há caminhos que nós não devemos andar por este caminho. Se você às 6 da manhã, às 10 da noite, está andando por um caminho, a qual é escuro, a qual tem mata, um caminho a qual é perigoso, a qual pode ter ladrões, a qual pode te trazer consequências ruins, não passa por este caminho. Se desvia desse caminho, porque o avisado, ele desvia do caminho que está passando. Exaltado é o nome do Senhor, mas o simples, ele vai passar e vai sofrer as consequências. Quando alguém fica por fiador de estranho, toma-lhe a sua roupa e penhora pela estranha. Ou seja, nós não devemos ficar por fiador de estranhos. Muitas das vezes nós vemos pessoas tomar golpes por ficar fiador de alguém, aquela pessoa não pagar a dívida e depois vir o dono do imóvel, o dono daquele algo que foi comprado e tomar as coisas das pessoas. Então não fique por fiador de ninguém. Seja, aleluia, a sua equidade notória de todas as pessoas. Não seja tolo ao ponto de ficar por fiador de alguém. Isso é um conselho prático da palavra do Senhor. O que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se contará. Ou seja, nós não devemos bendizer o nosso próximo em alta voz. Devemos fazer o bem. A palavra do Senhor vai dizer o que nós fazemos com uma mão, nós não devemos mostrar a outra. Exaltado é o nome do Senhor. Então façamos o bem. A palavra do Senhor diz que quando nós formos orar, para nós entrar, fechar a porta do nosso quarto, em secreto, que em secreto o Senhor vai nos recompensar. E assim em secreto nós devemos ajudar. Aleluia. E não expor, porque em secreto o Senhor nos abençoará. O gotejar contínuo no dia de grande chuva é a mulher rixosa. Um e outro são semelhantes. Aqui são aquelas pessoas que são rixosas, briguentas, aquelas pessoas que estão no mesmo lugar, mas não conseguem viver em comunhão, sempre está brigando por conta de tudo. E a palavra do Senhor vai dizer que o gotejar contínuo, e esta mulher é semelhante. Isso para o homem também, que aquele que faz essas coisas é rixoso, briga por causa de qualquer coisa, sempre há discussão. A palavra do Senhor vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e assim o homem sábio também vai edificar a sua casa.
A palavra do Senhor diz que aquele que ouve a palavra do Senhor e a coloca em prática, o Senhor o comparará a uma pessoa prudente, a qual edificou a sua casa sobre a rocha, a qual vindo o vento, a tempestade não a derrubará. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor e não a coloca em prática, o Senhor o comparará ao insensato, a qual edificou a sua casa sobre a areia, a qual vindo o vento, a tempestade a derrubará, e grande foi a sua queda. Então, ouçamos a palavra do Senhor e a colocamos em prática. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu espero que Deus tenha falado com você através desse vídeo. Como forma de gratidão a Deus, se Deus falou com você, comenta aí, Deus falou comigo, dê o seu like, se inscreva neste canal, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e outras vidas venham a ser alcançados pela palavra do Senhor. Não faça isso por mim, faça isso por Deus, e o nome de Jesus será glorificado.